Olá, seja bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando de economia e, aliás, com uma dica importante para os aposentados. Olha só, o governo federal quer reduzir a taxa de juros cobrada pelo empréstimo consignado. O novo teto para aposentados e pensionistas deve ser proposto ao Conselho Nacional da Previdência Social. O governo federal vai propor ao Conselho Nacional da Previdência Social a redução das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras no crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. A intenção é baixar o teto da taxa de juros de 2,14% para 1,76% ao mês. O piso também passaria de 1,80% para 1,61% ao mês. O Conselho não define as taxas que serão efetivamente aplicadas nas operações consignadas, mas estabelece um valor máximo para os juros cobrados. Também há a expectativa de que a taxa de juros de operações de cartão de crédito fique em um percentual inferior a 3% ao mês. Hoje, o sistema financeiro tem cerca de 17 milhões de pessoas com contratos ativos de empréstimos consignados em relação ao INSS. Todos os meses são realizados quase 1 milhão de contratos de consignados. Os contratos ativos totalizam mais de 350 bilhões de reais. Os novos tetos e pisos dos juros, se efetivamente forem aprovados, valem apenas para os futuros contratos. E outra dica importante agora para o trabalhador. O novo lote do abono PIS/PASEP vai começar a ser pago na quarta-feira. O benefício, que chega ao valor de R$ 1.302, deve ser liberado para trabalhadores nascidos em março e também em abril. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, devem ser pagos os abonos a 3.700.000 pessoas, num total de 3.600 bilhões de reais em recursos. O trabalhador pode consultar se tem dinheiro pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. Os que recebem o PIS na Caixa são quase 3.460.000 trabalhadores de empresas privadas. Outros 254 mil são servidores públicos com direito ao PASEP, que é pago pelo Banco do Brasil. O valor varia de R$ 108,50 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2021. Ao todo, vão ser beneficiados 23 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2021. O dinheiro será depositado nas datas de liberação dos lotes e pode ser sacado até 28 de dezembro deste ano. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base, considerado para apuração com a remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2021. E olha só, jogadores do Palmeiras relatam ter perdido 11 milhões de reais em investimento de criptomoedas. O dinheiro é usado exclusivamente no mundo virtual. Os jogadores Gustavo Scarpa, hoje no futebol inglês, e Mike, lateral do Palmeiras, aplicaram o dinheiro em maio do ano passado. A transação foi feita por intermédio da Xland Holding, empresa de consultoria financeira que foi apresentada aos jogadores por um outro atleta, William Bigode, que também jogava no Palmeiras na época. Atualmente o jogador está no Fluminense. A empresa prometia um retorno de 5% ao mês, porém os problemas só começaram a aparecer quando os atletas tentaram resgatar uma parte da quantia investida. O atraso e as constantes desculpas começaram a preocupá-los, até o momento em que os advogados deles aconselharam a prestar queixa na polícia. No boletim de ocorrência, Scarpa e Mike também responsabilizam a WLJC, que é a empresa de consultoria de William. Até agora, Scarpa só recebeu a quantia de R$ 1.200 do total de 6 milhões que investiu. Em nota, a empresa Xland diz que também é vítima e que não consegue efetuar os pagamentos por conta da falência da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, a empresa americana FTX.
Já o William disse que também teve um prejuízo de 17 milhões de reais. O caso está na justiça e não tem previsão para um desfecho. E eu mudo de assunto agora para falar de saúde. Começou hoje a vacinação contra a Mpox. A campanha é destinada a grupos específicos, com aplicações previstas para pré e pós-exposições ao vírus. A campanha de vacinação contra a Mpox, anteriormente chamada de varíola do macaco, vai utilizar a vacina Jynneos Invanex. Segundo o Ministério da Saúde, no total, vão ser distribuídas 47 mil doses entre todos os estados e o Distrito Federal. Nesta primeira fase, a prioridade é para pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da Mpox, como, por exemplo, portadores do vírus da AIDS e profissionais de laboratórios. A aplicação deve ser feita, em princípio, enquanto durarem os estoques. Segundo a pasta, os imunizantes serão enviados de acordo com o andamento da vacinação e com as demandas de cada unidade federativa. O Ministério classifica o imunizante como uma vacina viva. De acordo com a pasta, o esquema vacinal será de 2 doses, com 4 semanas ou 28 dias de intervalo. Deve ser aplicada em pessoas com mais de 18 anos, sendo oferecidas de forma pré- e pós-expositória para grupos determinados. O Ministério da Saúde afirmou que o público inicial que vai receber a aplicação da vacina está estimado em cerca de 16 mil pessoas. Olha, e 8 pessoas morreram em um deslizamento de terra na comunidade Santa Inês, que fica na zona leste de Manaus, no Amazonas. Os bombeiros já encerraram as buscas por sobreviventes. As vítimas do desmoronamento são 4 adultos e 4 crianças. Segundo o Corpo de Bombeiros, o deslizamento ocorreu na noite deste domingo, quando chovia muito e atingiu 9 casas. Mais de 40 profissionais atuaram nas buscas e moradores da área também se mobilizaram para apoiar os resgates. 3 pessoas foram resgatadas com vida, mas uma morreu no hospital. A área de deslizamento fica na periferia de Manaus e, segundo a prefeitura, é uma ocupação que existe há cerca de 5 anos. O local também é classificado como área de risco. A Defesa Civil recebeu 110 chamadas por causa das chuvas, mas nenhuma desse ponto de deslizamento. A Prefeitura diz que vai decretar estado de calamidade pública para facilitar o repasse de recursos federais. Os moradores que ficaram desabrigados após o deslizamento de terra foram alojados em uma escola municipal. E eu trago agora o destaque internacional. A imprensa estatal da Coreia do Norte informou que o país lançou de um submarino 2 mísseis de cruzeiro estratégicos. Os lançamentos foram uma forma de Pyongyang demonstrar força. Isso porque, nesta segunda-feira, os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciaram exercícios militares conjuntos. Um submarino disparou os projéteis no mar diante da cidade costeira de Sinpo, do leste do país, de acordo com a KCNA. O exército sul-coreano, citado pela agência Yonhap, confirmou que detectou o lançamento, mas sem dar mais detalhes. A KCNA afirmou que o teste foi bem sucedido e que os mísseis alcançaram os alvos designados. O governo norte-coreano tinha advertido que os exercícios militares conjuntos de Washington e Seul seriam considerados como uma declaração de guerra. Nessa segunda, os 2 países iniciaram os maiores testes conjuntos em 5 anos. Estados Unidos e Coreia do Sul intensificaram a cooperação militar diante do que consideram ser uma ameaça nuclear de Pyongyang, que aumentou os exercícios nos últimos meses. Essa parceria enfurece a Coreia do Norte, que considera que as manobras são um ensaio para uma invasão. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.